Olá, esse é o programa especial de saúde do Estúdio Tribuna Online, programas de entrevistas gravado no Estúdio Tribuna Lab. Essa temporada vamos falar sobre o sono. E aí, Camila, dormiu bem hoje? Então, há 7 meses eu não sei muito bem o que é dormir bem, né? Estou com um bebezinho pequeno em casa, só que eu acredito que a nossa entrevistada, a doutora Jéssica Polese, pneumologista e presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono Regional Espírito Santo, vai poder nos falar como melhorar o nosso sono, quais são os problemas que mais afetam, né, a população relacionada ao sono. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, um assunto que eu acho fantástico em todos os aspectos, né? E tanto pela riqueza de conhecimento, da riqueza que é o sono, né? E do tanto que quanto ele é ruim, ele atrapalha a vida das pessoas. Então é um assunto que realmente eu amo de paixão, é meu xodó e vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Ah, que bom. E a gente sabe que a Camila não está sozinha nesse problema de sono, né? Não tá, não. Doutora, a gente sabe que tem muita gente que sofre disso, né? Da questão da insônia, mas a gente começar o assunto, introduzir, a gente queria saber, assim, por que a gente precisa dormir? Por que a gente precisa dormir bem? E o que acontece se a gente não tem essas noites tão boas de sono? Então, é interessante isso, porque antigamente a gente achava que quando a gente dormia, a gente morria. E no outro dia a gente voltasse à vida. E achava que fosse uma coisa sem importância, que a gente estava ali, dormia e aquilo não tinha importância. Com o tempo, as pesquisas foram mostrando que ali durante o sono acontece toda uma situação fisiológica que é de suma importância. O ser humano ele morre sem dormir, ele morre sem dormir nada em 3 a 5 dias, sem dormir nada. E privado do sono, de um sono específico que é REM, mais ou menos 21 dias. Isso é uma pesquisa em rato, na verdade, né? Então, isso pode ser levado para os seres humanos. Então, durante o sono, você coloca em ordem todo o teu equipamento para que no outro dia ele funcione de maneira adequada. Isso é em todos os aspectos, emocional e físico. Então, durante a noite você repousa, você lava aquele monte de coisa produzida pelo cérebro, de resíduo de catecolamina, resíduo de substâncias. É a hora que o rim funciona, é a hora que o coração abaixa a frequência cardíaca, é a hora que são produzidos vários hormônios e são produzidos outros hormônios quando você está estressado. Então, é durante o sono que você bota ali, acerta tudo para no outro dia acordar e conseguir fazer as suas coisas. Andar, ter batimento cardíaco de maneira adequada, manter uma pressão arterial não alta, nem baixa. Então, você estabiliza todo o seu corpo durante o sono. E produz substâncias. Então, por exemplo, hormônio do crescimento. Crianças que dormem mal crescem pouco. Já está provado, porque durante o estágio de sono de ondas lentas, que é um dos estágios do sono, é o horário que é liberado esse hormônio. Cortisol, que é um outro hormônio necessário, né? Um hormônio anti-inflamatório natural nosso que a gente produz, que é produzido durante a noite também, durante uma fase da noite. E é um hormônio de estresse também. Então, se você está muito estressado, você produz muito mais cortisol. E vários outros. Então, é durante a noite que você estrutura e estabiliza. De um processo completamente passivo e sem importância, ele virou hoje uma coisa de fundamental importância. Tanto pelos problemas que a gente vem, hoje a humanidade sofre com problemas relacionados ao sono das últimas décadas, né? Foi as décadas que a gente falava que dormir é perda de tempo, quando a gente morrer a gente dorme, eu ouço isso até hoje, né? Enquanto um dorme eu trabalho, tem um negócio desse, Sim. Né? Então, assim, a gente vive uma sociedade que tem as consequências dessa visão, de que dormir era bobagem, né? Quando os nossos antigos lá, os mais velhos, lembra, o sol ia baixando, eles caminhavam para dormir, né? Então a gente mudou isso aí e a gente tem hoje muito problema cardiovascular, muita gente obesa, muita gente com diabetes,
muita criança hiperativa, muita criança com depressão, com ansiedade, com os problemas que não eram para ser de criança. Não estou falando que é tudo relacionado ao sono, não, mas hoje já tem trabalhos mostrando que isso está relacionado, né? E muito maior mortalidade. Hoje a gente sabe que quem dorme mal ou dorme pouco vive menos. E a gente fala muito sobre a questão de eu tenho que dormir 8 horas, 9 horas, 6 horas. E há pessoas que falam, não, se eu dormir só 5 horas, eu já estou descansado. Existe um tempo ideal de sono para cada faixa etária? Existe. Existem pessoas que podem realmente dormir só 5 horas. É uma minoria, tá? O número médio de horas de um jovem normal é de 6 a 8 horas. Então, dependendo do grau de atividade. Se é uma pessoa que trabalha com serviço braçal, que tem que pegar peso, que precisa, às vezes vai precisar de mais tempo. Mas, de uma maneira geral, um adulto jovem dorme de 7 a 8 horas. Existem aqueles que têm que dormir mais. E tem mesmo. A pessoa tem a vida prejudicada. Às vezes, tem pessoas que têm que dormir 9, 10 horas. E se dorme menos, tem a vida prejudicada. Aí as pessoas perguntam assim, mas isso é perda de tempo? Vou passar 10 horas na cama dormindo? Sabe por quê? Tua vida vai ficar melhor, você vai produzir mais no teu trabalho, você vai ficar mais feliz durante o dia, entendeu? Então, assim, não é perda de tempo dormir. Quando as pessoas falam assim, eu durmo só 5 horas e fico bem. A primeira coisa que eu olho, às vezes o indivíduo está obeso, hipertenso, cheio de problema de saúde. De cara, eu já falei, dorme pouco, não é 5 horas. As pessoas se adaptam a dormir pouco e se adaptam a dormir mal. Essa é que é a verdade. Então, existe sim aquilo que a gente chama de dormidor curto, que é o indivíduo que, às vezes, pode dormir só 5 horas e ficar satisfeito, aquilo ali ser o suficiente para ele. Mas a grande maioria se adapta a dormir menos e se adapta a uma vida mais ou menos também, porque uma vida que poderia ser mais produtiva perde essa produtividade. Doenças que não eram para acontecer, às vezes vão acontecer mais cedo. Mas 8 horas seria o ideal, a média? Eu costumo falar assim, a pessoa tem que se permitir. Um bom jeito de você saber é final de semana. A pessoa que dorme 5 horas durante a semana. E aí, quando tem oportunidade, dorme de tarde. Quando tem oportunidade, dorme mais tempo. Já é um indício de que está pouco, né? Então, ela está adaptada. Às vezes, é um horário. Criança que entra na escola às 7 horas, a casa tem que acordar às 5h30, 6 horas, né? Então, assim, se adapta. As pessoas se adaptam às coisas, mas talvez não seja o ideal para aquele indivíduo. E você consegue um bom sinal vendo como você faz no seu horário de folga. Se o seu horário de folga você dorme, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Você está dormindo menos, você está dormindo pouco. Tem que reavaliar isso aí. Agora, sim, tem pessoas que podem dormir só 5 horas e ficam bem, é uma pequena quantidade. Por outro lado, tem pessoas que precisam de 9, 10 horas e que precisam mesmo. Doutora, você falou sobre essa questão do final de semana. É certo a gente não dormir, né, tirar aquelas horinhas da semana, mas dormir durante o final de semana compensa esse... Não compensa, né? Na verdade, noite perdida é perdido, é tempo de vida perdido, eu costumo falar. Por quê? Porque a gente desgasta neurônio, a gente produz substâncias tóxicas, produtos de degradação ali das catecolaminas que ficam no cérebro, que produzem mais degeneração. O organismo trabalha sobre um estresse maior. Você pensa num carro funcionando sem o devido à manutenção da máquina, é mais ou menos assim, sem óleo, e ele está trabalhando acima da capacidade dele e mal, né? Assim que vai funcionar. Só que tem um problema do final de semana que acontece muito frequentemente. As pessoas elas dormem durante o período da tarde e aí elas têm dificuldade de começar a dormir, né? Então, por exemplo, no domingo, vai lá, almoça, dorme a tarde inteira, chega, acorda 8 horas da noite, não dorme mais. Quer dizer, aí acorda na segunda-feira mal, porque não dormiu bem à noite. Então, já começa uma segunda-feira cansado, que a gente chama isso de síndrome de segunda-feira, né? É quando você sai muito da rotina durante o final de semana, e aí na segunda, 7 horas tem que estar lá, entendeu? Então, assim, se está com muito sono, tem que dormir, mas não compensa e tem que ter em mente que vai atrapalhar o início da noite. E é isso aí na segunda-feira, né? Quanto tempo assim o nosso corpo suporta sem dormir?
Então, as pesquisas são feitas em ratos, né? Ninguém pega um indivíduo e submete a ele a ficar sem dormir, né? O que a gente tem é pesquisas dormindo mal, né? Então, os ratinhos, eles morrem em 3 a 5 dias, eles não conseguem. Dormindo mal? Não, sem dormir Sem nada, dormir nada. zero. E se você priva o ratinho ali de um determinado estágio do sono, que é o sono REM, ele morre em 21 dias. Da lesão cerebral, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, ele entra meio que uma exaustão corporal mesmo. É como se você não recarregasse, se exigisse muito do seu corpo sem dar o devido descanso para lubrificar, botar gasolina, fazer a manutenção básica. E aí ele quebra. Tô com medo, hein? O sono é legal, o sono é legal. A doutora, a gente estava conversando antes, Camila falou que quando ela fica muito tempo sem dormir, dá aquela irritabilidade, né, e tal. Eu já falei que eu já fico mais de farol baixo, mais tranquila, não quero muito conversar, menos social. Quais são, assim, os sintomas, né, de que o sono não está legal? Então, assim, eu estava falando e esqueci de falar da parte emocional do sono, né? A gente sonha no sonho, né? Durante a noite, né? No sono. Então, isso aí não é à toa. Então, o que acontece também? Por outro lado, a gente organiza toda a parte emocional durante o sono também. Vocês já ouviram aquele ditado que fala assim, nada como uma boa noite de sono para você ter uma nova ideia daquele problema, daquela situação, descansar e no outro dia aquilo ali já aparece de outra maneira, já vem a solução. Porque a gente sabe que tem um estágio específico do sono que a gente passa, né, faz ciclos de sono, que você organiza todo o comportamento emocional durante a noite. Então, isso aí é um outro dado muito legal. E aí tem todo uma discussão de como seria, e tem a parte da psicanálise que entra com Freud, dos sonhos, né, o que aquilo ali tem. Então, é uma área realmente bem interessante, mas o que a gente sabe, assim, do ponto de vista de bioquímica, de fisiologia, durante aquele estágio, que é o estágio REM, é o estágio que a gente mais sonha. E parece que ali naquele estágio a gente organiza todo o conteúdo emocional que aconteceu durante o dia, bom e ruim. É meio como se a gente compactasse e fizesse pastinhas pequenas para poder caber dentro da nossa cabeça e no outro dia tá zerado para poder passar o dia, né? E durante outros estágios do sono existe o assentamento do conhecimento. Vocês já notaram que a gente que ele fala assim, só depois que dorme que você vê que você aprendeu mesmo, né? Porque você está estudando, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Assenta todo o aprendizado, né? Então, a criança, por exemplo, é uma coisa muito importante. Você imagina que ele está aprendendo tudo, está aprendendo a andar, está sentando, tararara. Então, a noite da criança, ela tem que dormir mais tempo, ela passa muito tempo nesses estágios, porque o conteúdo é gigantesco de aprendizado, né? Então, é uma coisa bem interessante. Então, você entende por que o sono repercute diretamente no estado emocional da pessoa. E quanto também um sono bom repercute no bem-estar emocional também. Então, é exatamente isso. Você está com catecolamina lá embaixo. Catecolamina são hormônios de estresse. Então, se você não dorme, você produz aquilo muito. Então, você fica com aquilo ali alto durante o dia. Tem gente que queixa de taquicardia, de vontade de chorar, de irritabilidade, não tem paciência, baixa concentração e memória. Então, é isso mesmo. É a hora que o cérebro dá aquela oxigena, vamos dizer assim, que ele compacta as informações, organiza e deixa espaço livre para o outro dia. E de todos os problemas, assim, né, que a gente vê que afetam o sono, a gente tem ronco, apneia, insônia. Qual que é o mais frequente que a senhora percebe na população? Então, a insônia, e hoje com a situação da pandemia no Brasil, a gente está com muito problema com a insônia, né? Tem trabalhos agora durante a pandemia mostrando que as pessoas estão dormindo muito mal, principalmente as mulheres. As mulheres, na verdade, tem que falar. Meu Deus, eu já dormi mal, agora mulher... Então, as mulheres, para o sono, realmente, nós não somos felizardas, né? Assim, nosso sono é ruim, desde sempre. Assim, as meninas sofrem com cólica, e tem TPM, que interfere no sono e tal. Aí vem a gravidez.
A gravidez dorme um pouquinho melhor, aí vem barriga, atrapalhando, deita de um lado, deita do outro, tem barriga. Aí o menino nasce, aí pronto, aí acabou. Aí o menino começa a crescer, normalmente vem o segundo menino, aí dá uns 2, 3 anos, entendeu? Então, assim, a vida da mulher, aí a mulher fala assim, agora eu vou ficar tranquila, vem a menopausa. Ai, nossa. Aí o sono, aí vem a apneia junto. Então, assim, as mulheres, elas têm um perfil, eu brinquei assim, mas isso é hormonal, isso é realidade. Sem contar a sobrecarga que é vivenciada, né? É o menino que à noite quer a mãe, não quer o pai. É a mãe que normalmente tem afazeres de casa, por mais que o pai tente ajudar, as mulheres tentam ainda assumir, né, essas coisas todas, ainda tentam, não deveriam largar mais por conta dos outros, mas elas ainda tentam assumir muito, querem ter uma carreira, querem ter uma profissão, querem ficar bonitas, querem tudo isso. Então, isso aí sobrecarrega mesmo, né? Então, as mulheres, elas têm mais probabilidade de ter insônia. Doutora, você falou sobre a questão emocional, né? A gente recebeu uma pergunta de uma leitora, a Bárbara, falando sobre essa questão, né? Ela mandou um vídeo pra gente. Olá, meu nome é Bárbara Marangoni, eu tenho 36 anos. Queria fazer uma pergunta para a doutora Jéssica. Eu tenho muito problema de ansiedade e eu queria saber o que eu posso fazer para me ajudar, porque eu tenho dificuldade para dormir por causa da ansiedade. Ela falou que ela tem problemas para dormir, tem insônia por causa da ansiedade. O que ela pode fazer? Então, é o problema da vida moderna, né? A gente vive ansioso com tudo. A gente está saindo de uma pandemia, a vida é ansiosa. Então, assim, primeiro, se você documentou que o seu perfil é esse, a gente tem que primeiro tentar tudo que a gente puder para poder diminuir esse nível de ansiedade. Então, assim, existe medicação, existe psicoterapia, atividade física ajuda, essas coisas tudo diminuem o nível de ansiedade. Resolver os problemas, às vezes, né? Às vezes um problema é bobo e você fica lá procrastinando aquele negócio. Resolver tentar ser mais resolutivo, já que você sabe que tem um perfil ansioso, o que você pode fazer em relação a isso? Primeiro. E a insônia e a dificuldade, principalmente de iniciar o sono, está muito relacionado aos perfis ansiosos, né? Então, o que o indivíduo que sabe que tem dificuldade de começar a dormir, que tem esse perfil mais ansioso, pode fazer? Se programar. Então, se você é ansioso, você vai diminuir teu nível de atividade mais cedo, para poder permitir que seu corpo entenda que é noite, entenda que está chegando a hora de dormir, comece a diminuir o nível de atividade. A gente quer... Eu costumo brincar falando assim, a gente quer só um interruptor para desligar e dormir, mas não funciona assim. A gente foi preparado para poder ir diminuindo o nível de atividade e diminuindo os afazeres para só ir pegar no sono, né? Se você lembrar lá dos antigos, anoitecia, as pessoas ficavam dentro de casa, quietas, não tinha nada para fazer. Ligava lá a lamparina e ficava lá quieta. Contava e aí, história. Isso aí ia diminuindo e entendendo que era noite e dormia, né? Não que não tivesse insônia, haviam problemas também. Mas é esse o nosso natural, é o normal dos animais, né? Do nosso tipo de animal, que é um animal que dorme de noite e fica acordado de noite, porque também de dia, porque tem um outro animal que faz o contrário. Nós não podemos fazer isso. O pessoal fala assim, mas meu trabalho, eu posso escolher trabalhar de dia ou de noite. Eu falo, escolhe trabalhar de dia. O nosso organismo, fisiologicamente, foi feito para funcionar com a luz do dia e com o anoitecer ir para a cama dormir. Qualquer coisa que você rompe com isso, você está fazendo mal ao seu organismo. Quanto à ansiedade, então, é preparar o teu ambiente para o horário de dormir. Então, é deixar a casa com uma luminosidade menor, é não fazer atividade física e não fazer coisas estimulantes próximo do horário de dormir. Então, atividade física, computador, essas coisas, começa a desligar bem antes. Tipo, isso é válido também para as crianças, porque as crianças aprendem a ser ansiosas, às vezes, já muito novas e se tornam crianças com dificuldades de sono. Então, ensinar para as crianças que tem que começar a baixar poeira para poder dormir, isso aí também vai ensinar eles a serem adultos que dormem bem. No caso, diminuir a luminosidade da casa, diminuir estímulo sonoro, computador, televisão, jogos eletrônicos para os adolescentes é terrível. Então, diminuir o nível. O problema é que a gente chega em casa, quer fazer tudo que não deu tempo durante o dia e quer fazer compra, quer chegar em casa cheio de compra, quer brincar com o cachorro, com os meninos, tudo.
Então, aí lá vai, já tá dando 10 horas, você não fez, nem tomou banho, não fez nada para você, e aí começa a fazer isso a partir de 10 horas, não vai adiantar, né? Você vai dormir, você vai abaixar a tua poeira, tipo, uma meia-noite nesse ritmo. Então, assim, organizar tua vida para colocar importância no seu sono. Doutora, você comentou sobre essa questão de que nosso corpo é preparado para dormir durante o dia. Mas tem pessoas que são muito mais produtivas durante a noite, né? Já outras acordam super de madrugada já para fazer aquele exercício, correm na praia. Tem essa diferença mesmo? O corpo é diferente um do outro? Como que funciona isso? Sim. Na verdade, a gente foi preparado para dormir durante a noite e ficar acordado e fazer as atividades durante o dia, né? Então, existe preferências, né? Então, realmente, tem pessoas que acordam muito cedo, feliz da vida, né? Assim, acorda 5 horas, cantarolando, alegre e satisfeita. Tem pessoas que só pegam no tranco, eu costumo dizer, depois das 10. Existe isso é real, isso é preferência. As pessoas deveriam ter um pouco mais de autonomia sobre isso. O problema é que a vida real exige certas coisas. Então, se você tem uma situação na qual você tem um vespertino é aquele que gosta mais da tarde, né? Matutino é aquele que gosta da manhã, que está mais produtivo, mais alerta durante a manhã. E tem o extremo, né? Tem os dois extremos. Tem o matutino extremo e o vespertino extremo. O vespertino extremo é aquele que gosta da noite. E aí, assim, a gente realmente tem um problema que o mundo funciona de dia. Então, assim, esse indivíduo que gosta da noite, ele vai ter que balancear o que é bom, a produtividade dele da noite com o funcionamento do dia. Porque o banco funciona de dia, o pessoal fala, mas podia ter uma sociedade paralela, né, que ficasse... Mas não, a vida funciona durante o dia. Então, o banco vai abrir de dia... A criança vai entrar na escola às 7, o trabalho vai começar às 7. Então, esse descompasso aí entre o que o seu corpo gosta de fazer e o que o meio social exige, ele tem que ser harmônico, porque se isso for rompido, tiver ruptura, aí o indivíduo sofre no corpo, né? Por exemplo, tem indivíduos que trabalham de turno, que nunca se adaptam. Eles chegam, às vezes eu atendo um ou outro no consultório, você vê o sofrimento em pessoa. A pessoa fala, doutora, minha vida é muito ruim, a vida deles fica muito ruim, mesmo que eles tenham tempo para dormir durante o dia, eles não se adaptam, às vezes largam bons trabalhos por causa do trabalho noturno. Então, assim, é muito individual. Qual seria o ideal? Pegar um vespertino extremo que gosta da noite e botar ele para fazer trabalhos noturnos. Isso seria o ideal, você adaptar o gosto pessoal com o que a necessidade do mercado, né? Esse seria o cenário ideal. Voltando a falar sobre a insônia, hoje existem, né, no mercado aí diversas opções que estão dando uma solução para quem quer ter uma noite tranquila. Eu sou muito adepta dos chazinhos, de camomila, de erva cidreira e tal. Só que a gente vê muito falando sobre a melatonina. Ela funciona? Então, olha só, melatonina é um hormônio. Ele foi recentemente liberado numa dose muito pequenininha, 0,21. Né, uma dose bem pequenininha. O que as pessoas habitualmente usam é 3, 5, 10. Então, assim, usa uma dose muito além. A melatonina é um hormônio, então você imagina que ele não serve só para o sono. Ele tem vários efeitos que a gente sequer sabe. Então, a gente pensa assim, uma substância que, na verdade, é um hormônio, igual tem hormônio da tireoide, igual tem hormônio estrogênio, progesterona, assim é a melatonina. A gente está pegando esse hormônio e usando ele para dormir. Então, a gente imagina que isso aí tenha outros efeitos que a gente não sabe, porque a gente está usando melatonina nessa quantidade agora, né? Então, a gente não sabe quais vão ser as consequências a longo prazo disso. Isso é um ponto. Segundo, não é aconselhável para quem tem insônia. O que acontece? Existem algumas pessoas que realmente são deficientes na produção de melatonina. São os idosos, são pessoas cegas, porque a melatonina, na verdade, não é um hormônio do sono, é da luz, do escuro, na verdade, né? Então, quando escurece, é a hora que você vai produzir a melatonina.
Tanto que a gente fala assim, tem que estar no escuro, porque a melatonina é um hormônio que ele facilita o início do sono e facilita permanecer dormindo. Então, qualquer foco de luz que você coloca em casa, ou aquele computador que você passa ali durante a madrugada, aquilo ali é suficiente para poder bloquear a produção de melatonina. Então, assim, a melatonina é um hormônio do escuro e aí começou a ser usado para dormir. A gente tem esse problema que a gente não sabe exatamente como que ele funciona. Ele está recomendado em pacientes idosos que usam várias medicações, que têm diabetes, que aí você usa suplementação, não são essas dosagens cavalares que o pessoal faz. Eles começaram a usar lá como suplementação alimentar lá para as pessoas que mexem com musculação e tal, começaram a usar lá, e aí passou a ser usado para o sono. Então, como medicação para o sono, a gente não tem a melatonina no nosso rol de prescrição, não é uma medicação, ela não deveria ser usada dessa maneira que as pessoas estão usando. Efeito colateral, irritação, irritabilidade no outro dia, às vezes tem efeito contrário, de mais agitação, às vezes muita sonolência no outro dia e algumas coisas que a gente não sabe ainda, porque essa dosagem cavalar que as pessoas estão usando estão sendo feito agora. Então, assim, se você imaginar que ela foi liberada para suplementação na dose de 0,21, tem gente usando 10... Bastante. Mas um chazinho assim ajuda? Vamos lá. Então, chás. Se não for chá preto, chá mate, chá que tenha cafeína, tranquilo, tem algum valor no início do sono, mas o chá ele é mais interessante como ritual para o sono. Na verdade, o que a gente precisa é de ritual. Então, às vezes, você vai lá, você que tem menino pequeno, tá difícil ter um ritual. Tá mesmo. Mas, assim, ritual é assim, o que o menino permite, né? Exatamente. Se o menino dormir, já é um ritual. Já tá ótimo. Então, assim, a gente precisa ter rituais para ensinar o nosso corpo que está preparando para dormir. Então, às vezes, vai lá, toma um banho morno, coloca aquele pijama, o quarto já está com a luminosidade menor, você cria um ritual, e aí entra um chazinho, porque cria o teu ambiente de sono. Você reconhece a tua cama como o teu lugar de dormir. Então, assim, você tem que fazer meio que uma historinha para mostrar para o teu cérebro, é o ambiente do sono, e tem que ser um ambiente agradável. Então, é importante as pessoas darem valor ao quarto, ao barulho que está fazendo. Se tem rua passando muito carro, barulho de carro, às vezes aquelas coisas de garagem que fica apitando, essas coisas, por incrível que pareça, atrapalham muito. A gente não tem noção do tanto que atrapalha, só quando tira que você nota que melhora. Então, assim, dá o valor para o local de dormir. E aí eu acho que o chazinho, mais do que feito sobre medicamentoso, ele não pode ser estimulante, ele estaria mais para entrar no teu ritual de sono. Lembra que as avós davam leite morno, aí descobriram que tinha um pouquinho de triptofano que ajudava no sono, mas tinha toda aquela coisa, tá na hora de dormir, toma o leitinho, toma o chazinho, entendeu? Então, assim, cria-se ali aquela historinha que mostra pro teu cérebro diminuir, que tá na hora de dormir. É mais ou menos isso que a gente vem perdendo com esse mundo louco que a gente vive, né? Que aí você quer que terminar aquilo logo, porque você tem que responder os e-mails, porque até tal hora você tem que responder os e-mails. Então, assim, esse mundo vem quebrando o nosso funcionamento normal, que se a gente tiver essa consciência, claro que a vida exige um monte de coisa, o filho exige um monte de coisa, o trabalho exige outro horário, é gente que te liga, que te pede. Então, assim, filho que exige, né? Então, assim, se a gente souber o que é importante, a gente tenta ajustar isso da melhor maneira possível dentro das nossas vidas, né? Mas acho que é importante a gente ter esse conhecimento, assim, as pessoas saberem divulgar qual a importância da importância mesmo de se dormir, de ter esse ambiente, né? E quais que seriam os tratamentos mais indicados aí para os problemas do sono? Então, eu costumo falar assim, as pessoas sofrem muito sem dormir, então precisa dormir. Hoje a gente tem como padrão ouro o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. É meio que você refaz o caminho de aprender a dormir, né? Tudo aquilo que você foi perdendo por hábito ou pela própria insônia, né? Tem pessoas que desenvolvem pânico da cama.
É interessante. Vai chegando o horário de dormir, a pessoa vai ficando nervosa, porque sabe que vai ficar todo mundo dormindo, você vai ficar acordado sem fazer nada à noite. Hoje não, que você vai para a rede social, que é pior ainda, porque aqui não dorme mesmo, né? Mas, assim, o pânico da noite, porque todo mundo dorme e a pessoa fica acordada. Então, assim, tem várias coisas que vão se criando na cabeça que precisam se retornar. Então, essa situação de preparar o teu ambiente, de ressignificar o sentido do ir dormir, isso aí tem que fazer esse ajuste. Não funcionou, a gente tem que entrar na medicação mesmo. E aí, o que a gente tem a gente tinha os benzodiazepínicos, a gente tentou tirar do mercado os benzodiazepínicos, que era o Rivotril, diazepam. Vocês devem ter mães, parentes que usam isso, se bobear até hoje, né? Antes as mulheres, todas elas tomavam Lexotan à noite ou diazepam à noite. Fazia parte da prescrição. Então, assim, a gente tentou tirar essas medicações, né? Porque a longo prazo tem efeitos colaterais e tem mesmo. E entrou no mercado que a gente chama de droga Z. Né? A droga Z, ela é parecida com os benzodiazepínicos antigos, mas não é um benzodiazepínico, usa o receptor, tipo assim, parece, mas não é, e ele só funciona para iniciar o sono, são os hipnóticos, como a gente chama, né? E aí como a gente faz? O paciente não consegue dormir, você tem que fazer alguma coisa para ele dormir. O desgaste é muito melhor eu fazer ele dormir com medicação do que deixar ele sem dormir. Entende? O risco é muito maior ficar sem dormir do Exatamente. Então, é muito melhor a gente medicar ainda. Eu fico lá teimando 4, 5, 6 noites sem dormir. Não durmo. Isso é pior. É melhor a gente tentar medicar e ajustar isso aí. Então, a gente entra nas drogas Z, que é a primeira escolha, só que a gente tem um período limitado de tempo que a gente pode usá-la. Né? Então, a longo prazo, você entra numa outra categoria de drogas, que são os antidepressivos com poder sobre o sono. E aí entra o Donarem, que é a trazodona, ou a mirtazapina, que são medicações que você pode usar todas as noites, que ajudam a dormir e são mais seguros a longo prazo. Então, o que você faz? Você medica. O paciente que tem insônia, que você sabe que é só insônia, mas aí, nesse caso, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas, porque, às vezes, a insônia não é insônia, é uma síndrome de perna inquieta. A insônia pode ser a própria apneia do sono, pode ter outras doenças ali que estão interferindo no sono, bruxismo, pode estar interferindo ali no sono e não é insônia, tem que tratar, no caso, a doença, né? Nada de se medicar, hein, gente, pelo amor de Deus. Não, medicação para dormir é muito complicado, porque hoje a gente já tem muitos efeitos colaterais dessas drogas Z, né? Está sendo descrito, principalmente sonambulismo, tem uns memes engraçados na internet, né? De pessoas que compraram viagens, porque realmente a gente vê isso no consultório, a gente orienta o paciente, toma o hipnótico, que são essas drogas Z, já na cama ou já indo para a cama. Por quê? Porque os episódios de sonambulismo são muito comuns, são muito frequentes, inclusive. Por isso a importância do diagnóstico, do acompanhamento, né, doutora? Sim, até para saber se isso está acontecendo e saber a hora de tirar e parar. Porque a gente também pode achar que é uma insônia, mas pode ser outra coisa, né, como você falou. Sim, outras doenças que se manifestam como insônia. Então, doutora, esse assunto é maravilhoso, né? Se a gente ficar aqui conversando a tarde inteira sobre isso, não vamos tirar todas as nossas dúvidas. Por mim, a gente fica. Então, doutora, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto, dar só uma pontinha do que é, né? Falar sobre o sono, assim, falar sobre essas curiosidades. A gente agradece muito a sua presença aqui no nosso estúdio e tá convidada para voltar outras vezes. Opa, eu vou vir. Obrigada a vocês, viu? Gente, esse foi o nosso primeiro episódio, teremos outros, não percam e fiquem ligados. Esse foi o Estúdio Tribuna Online Especial de Saúde. Este episódio está disponível no Tribuna Online, no canal do YouTube e nos tocadores de podcast.